Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, aqui de novo, né? Preparando mais uma aula para vocês. E é importante deixar claro que a gente está na nossa segunda aula do segundo bimestre, né? Estamos uma prova pronta, um trabalho lançado, tudo certinho, né? Então, a gente está seguindo a sequência normal que a gente devia. Estamos fazendo desta forma, pessoal. Por quê? Porque a coordenadora, né, relatou que está tendo muita dificuldade. Eu mesmo já tive dificuldade em dando aula e eu tenho uma internet boa, minha esposa trabalha no banco o dia todo com uma série de coisas e a gente não tem dificuldade, e de modo que, infelizmente, dá para dizer que a dificuldade é aí em Jaguaribe, região, a internet local está tendo uma sobrecarga considerável disso, né, pessoal? Então a gente não está com dificuldade de fazer a coisa online. Eu até gostaria de tentar, tal, eu estou fazendo de um mecanismo um pouco diferente. Então, o que eu faço? Eu separo o conteúdo, eu coloco a apresentação que a gente segue aqui no PowerPoint, está disponível para vocês, coloco alguns artigos relacionados à matéria, no caso de vocês hoje tem até um resumo relacionado à matéria, daí eu coloco um questionário para vocês se ambientarem com questões que vocês podem encontrar sobre o assunto tratado, coloco esse vídeo eu explicando o conteúdo, e me coloco à disposição no horário de aula. Eu vou estar lá, não vou dizer que eu vou reexplicar tudo novamente, mas eu estou no horário de aula, daí sem aquele compromisso de fazer com que a coisa funcione, dê certo, porque o conteúdo, o material está todo à disposição de vocês, mas eu também estou lá para a gente conversar, tá? Então, no horário de aula eu estou à disposição de vocês, por meio do JITS, ou por meio do BBB, ou outros mecanismos que ainda vêm a ser implementados, tá? Mas a gente está lá no Moodle para tentar manter contato com vocês. No entanto, o conteúdo, a aula mesmo, eu faço questão de deixar tudo bem preparado para que eu tenha certeza que vocês não sejam prejudicados tendo acesso a tudo, ok? Então, diante disso, pessoal, coloco aqui novamente meu contato para vocês me procurarem, falarem o que for necessário. Vocês são alunos assim, onde eu tive muito pouco tempo de aula, né? Então vocês não me conhecem muito bem, mas podem ter tranquilidade em entrar em contato, conversar comigo a quando vocês quiserem. Tudo bem? Então, o que é o nosso conteúdo, pessoal? Nós estamos falando de defesa, falamos de inicial, falamos de contestação. Eu considero que vocês já sabem um monte de processo civil, mas o fato é que dei aula de processo civil muitos anos e a gente percebe que às vezes os alunos sabem o que deviam saber. Tá? Então, não tiveram, não é que não tiveram, não deram a devida atenção àquilo que precisa. Então, nós falamos na aula passada a respeito da resposta do réu. Falamos muito com relação à defesa processual, né? Então, vários elementos assim fundamentais, muito importantes, que vocês têm que ter o domínio, mas que eventualmente eu acredito que pode ser que vocês não tenham por alguma deficiência, por algum descuido, por alguma situação. Então, vale a pena, eu acho que é muito justificável eu vir aqui e falar novamente, esclarecer novamente alguns pontos, para que eu tenha um pouquinho mais de segurança em caminhar para frente com vocês e deixar vocês seguirem essa jornada de vocês como operadores de direito sozinhos. Tá? Então, primeira coisa, pressupostos processuais. Então, a ação depende de algumas coisas para existir. Normalmente essas coisas, e por que a gente volta a falar delas aqui agora, logo após a contestação, porque é na contestação onde você faz essa análise, onde você vai colocar defeito no trabalho que o advogado ou o autor fez. Tá? Então, para você conseguir colocar esses defeitos, para você conseguir destacar todas aquelas preliminares que devem constar da contestação, você tem que saber quais são os seus pressupostos. Tá? E o normal é que eu pressuponha que vocês, nesta altura do campeonato, já saibam quais são. Mas na prática, acabam não sabendo. Por isso, a minha preocupação de verificar se realmente vocês conhecem todos esses elementos que as ações prescindem, elas dependem para que existam, para que vocês possam desenvolver processos válidos. Tá? Então, lógico, eu procuro uma resposta de mérito. Eu procuro uma resposta ao pedido formulado na petição inicial, positivo ou negativo. Mas eu só vou conseguir chegar até esse pedido se necessariamente existir um processo regular, válido, com todas as suas necessidades atendidas, com todas as garantias constitucionais, processuais estabelecidas e respeitadas. Tá? Então, dá para fazer uma analogia, assim, é um exemplo que ele coloca ali. Ó. Uma pessoa
Ó, uma pessoa reside no campo e para ir à cidade para receber determinado prêmio. É, duas coisas são necessárias. Primeiro, que ela faça jus ao prêmio, que ela tenha direito àquilo, e que ela vá, percorra o caminho, chegue até lá. Então, ó, se ganhou um prêmio, tem que ir lá buscar. Primeiro, tem que ver se é eu mesmo, se eu ganhei mesmo o prêmio, que é o mérito da coisa, e o prêmio não vai ter. Eu tenho que ir lá buscar o prêmio. Então, este caminho que tem que ser perseguido, esse caminho que tem que ser percorrido até o prêmio, pessoal, é o processo. Quem vai verificar se realmente você tem o direito ao prêmio é o juiz. Vamos dizer que isso é o mérito da demanda. Agora, esse, né, caminho que tem que ser percorrido até ir buscar é o processo. Tá bem? Então, vamos lá. Pressupostos processuais e condições da ação e mérito. Tá? Vamos entender um pouquinho o que são pressupostos, o que são condições da ação e o mérito da demanda. Então, antes de que o juiz analise o mérito da demanda, está textualmente no código, nós vimos isso ao tratar lá, que ele primeiro tem que analisar o que? Pressupostos processuais e condições da ação. Então, antes de pensar no mérito, antes de resolver o que realmente foi pedido, ele tem que verificar se o processo preenche os requisitos legais. Tá? Então, na seguinte ordem. Primeiro, o que o juiz faz? Estão presentes os pressupostos? Beleza, vamos dar sequência. As condições da ação estão presentes? Beleza, na sequência. Após preenchido estes dois pressupostos, essas duas coisas, que são os pressupostos que envolvem um monte de coisa, e mais as condições da ação, que são duas coisas bem objetivas, daí sim faz sentido que o magistrado passe a analisar o mérito da demanda. Senão, não chegamos a esse ponto. Tá? Quando eu coloco para vocês pressuposto processual é matéria de ordem pública, o que quer dizer isso? Para ver se o processo pode existir, se aqueles requisitos básicos para a existência do processo estão presentes, nós dizemos que é matéria de ordem pública. Ou seja, o juiz conhece de ofício. O juiz pode verificar sozinho se aqueles requisitos estão presentes, e se ele achar que não estão presentes, ele extingue o processo, ele acaba com o processo daquele ponto. Né? Acabando o processo porque não estão presentes pressupostos processuais ou as condições da ação, ele vai acabar o processo sem analisar o mérito. Ele está extinguindo o processo sem julgar o mérito, sem nem olhar o que foi pedido. Tá? Então, é matéria de ordem pública. Por ser matéria de ordem pública, deve ser analisada de ofício. Por ser analisada de ofício, pessoal, pode ser alegado a qualquer momento, porque o juiz pode conhecer. Então, não é que eu possa alegar a qualquer momento. Equivale a dizer que eu posso analisar a qualquer momento, é que em vez de eu entrar com uma petição no processo, eu posso ir lá no gabinete, bater na porta, falar com o juiz e dizer, olha, tem uma nulidade aqui. O juiz olha para o processo e realmente existe. Então, se eu posso fazer dessa forma, porque o juiz pode conhecer a qualquer momento, não precisa eu fazer da forma informal, bater na porta do gabinete e ir lá pedir o favor. Eu posso atravessar uma petição e, uma vez que o juiz está informado daquilo, ele é obrigado, inclusive, a reconhecer a existência disso e para isso não tem prazo. Tudo bem? Então, nós classificamos os pressupostos em dois tipos: eficácia e validade. Nós vamos dizer, tem pressupostos que são necessários para que o processo seja eficaz, tá? Basicamente para dizer que o processo existe, pessoal. Para que o processo exista, para pressuposto de constituição válida do processo, nós chamamos pressuposto de eficácia. Para que eu tenha um processo que chegue a uma decisão que seja eficaz, que seja exigível, né, para que o processo realmente exista de verdade, né, tem que estar presentes os pressupostos de eficácia. E existe uma outra característica que é o pressuposto de validade. Às vezes o processo chega a se constituir, ele é eficaz, mas ele não chega a uma decisão válida por conta de algum outro defeito, que daí nós vamos dizer que são defeitos nos pressupostos de validade. Por que eu estou falando isso? Voltamos a dizer, porque nós falamos na última aula da resposta do réu. Desculpe, o telefone tocou. Tá? E a resposta do réu, pessoal, é o momento onde estes argumentos devem ser
tratados, tá? Então, quando você faz a petição inicial, você sabe disso, você preenche eles. Então, tem que saber com o autor. Mas o réu tem que saber também, porque na sua defesa, toda boa parte das preliminares são desenvolvidas com base nos pressupostos processuais. Por isso, saber que existem pressupostos de eficácia e pressupostos de validade. No entanto, pessoal, não é só isso que existe. Existe nulidade e existe a anulabilidade. Aqui a gente vem para um conceito já lá de direito civil, não é nem de processo do trabalho, nem de processo civil, é um conceito de direito material. E nós sabemos que direito civil é a regra geral do direito. Tudo que não tiver regra, a gente vai voltando e a gente vai chegar lá no direito civil. Por quê? Porque foi no direito civil que as coisas começaram a ser pensadas. Tá? Então foi no direito civil que deriva lá, no nosso caso, do direito romano, né, de séculos antes de Cristo, os romanos organizavam as coisas, tinham julgadores, tinham pessoas com função para isso, e é dessa organização deles que veio o Corpus Juris Civilis, que é o corpo das leis civis, que deu origem ao nosso Código Civil e que é a regra geral de todo o nosso ordenamento jurídico. Então, falar de nulidade, falar de ato anulável ou de ato nulo, né, é muito importante. E a gente tem que ter uma noção que às vezes o ato tem um defeito e a gente tem que ver a extensão, o tamanho desse defeito, que tipo de coisa é. Tá? Então, por isso, primeiro eu vou dizer que ato nulo é nulo de pleno direito, né? Nulidade absoluta. Então, o ato é nulo, ele não. Pronto, é nulo, beleza. Tá? Ele é total. A partir do momento que o ato é nulo, ele não gera consequência, né? Ele não tem problema, ele é absoluto aquilo. Tá? E também, por ser absoluto, pode ser conhecido por qualquer pessoa. Então, ato nulo, questão de ordem pública, em absoluto, não gera direito. É aquilo que nós falamos de ex tunc, tá? Ele gera efeitos ex tunc. E anulável é aquilo, pessoal, que gera efeito até o momento que existe um pronunciamento judicial dizendo, olha, aquilo ali é nulo. Tá? O ato nulo não, ele nunca surtiu efeito porque desde o seu surgimento já reconhece a ideia, não, é nulo. E o anulável é aquilo que não, aquilo que vem e até o momento que é decretado, daí ele deixa de surtir efeito. Então é dali para frente. Então, nós vamos dizer, ato anulável, ele gera efeito até que seja decretada a sua nulidade. Então, a partir da declaração. Então, ele é relativo, não é absoluto. E os efeitos que a gente fala são efeitos ex nunc. Como que eu entendo isso? Ato nulo não gera efeito. Então, é total a nulidade dele, é absoluto. Tá? E anulável, não. É a partir do momento que é reconhecido aquele negócio. Então, é dali para frente. Ex nunc. Tem, inclusive, pessoal, uma tirinha que é colocada aqui, dá para vocês olharem da seguinte forma. O ato nulo, pessoal, tá? Esse que está aqui, ó, o ato nulo, tá? Esta situação aqui, ele é representado pelo tapinha na nuca. Por quê? Porque ele está jogando o sujeito para frente. E nunc, de nuca, é muito fácil de entender. Tá? E o N de não retroage. Então, ele é dali para frente. Então, efeito ex nunc é o anulável, gera efeito dali para frente. O ex tunc, pessoal, é aquele que retroage, é o tapinha na testa. O ex tunc T de total gera efeitos completos, tá? Então, nós temos que saber essa diferença entre ato nulo e ato anulável. Tudo bem? Por quê? Porque nós estamos falando de defeito no processo. Nós estamos falando de nulidade no processo. E vai ter nulidade no processo que vai ser relativa, que gera efeito a partir do momento que é declarada, e vai ter nulidade no processo que é absoluta, que não gera efeito desde o momento que ela surgiu. Tá? Então nós temos que conviver com isso, são termos que a gente convive, que nós precisamos tratar. Tudo bem, pessoal?
Dando sequência, a gente vai dizer que a nulidade absoluta, que é essa aqui, não gera efeito nenhum. Mas qual é o problema que nós vivemos, pessoal? O problema que nós vivemos é que a gente tem que ter segurança jurídica. Eu não posso ter uma nulidade e essa nulidade assim dura para sempre. Tá? Então, se eu tenho uma nulidade, se eu tenho um problema, a gente tem um entendimento hoje que diz assim, existe um limite para as nulidades absolutas serem declaradas, que é assim, o processo vai, transita em julgado, que é a sua última decisão, e daí tem um prazo de 2 anos para que o sujeito entre com uma ação chamada ação rescisória. Quando a nulidade é absoluta, pessoal, pode ser conhecida de ofício, eu posso usar este prazo para entrar com a declarar a nulidade. Então, mesmo a nulidade absoluta tem um tempo para ser alegada, que é o prazo de 2 anos da ação rescisória. Quando a gente fala de nulidade relativa, não, pessoal. A nulidade relativa tem que ser falada no primeiro momento que eu tiver de falar no processo. Fiquei sabendo, eu tenho que falar. Se eu não falo, perco o meu direito de falar a respeito disso. Se é uma nulidade absoluta, não. O juiz pode conhecer de ofício, sozinho, então é uma coisa importante, é direito público, em qualquer momento que ele pode ser reconhecido. Então tem que saber a diferença das duas coisas. Mais importante ainda é que, mesmo tratando-se de nulidade absoluta, existe um prazo para que isso seja falado. Por quê? Porque eu não posso conviver eternamente com um risco, ok? Então, quando existe a possibilidade de uma ação rescisória sobre uma nulidade absoluta, isso vai ser durante um prazo máximo de 2 anos, tá? Mesmo assim, tem prazo. Mesmo sendo nulidade absoluta, tem prazo. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? E por que eu puxei esta situação e aonde que eu faço o link disso com aqueles pressupostos que eu falei para você? É que existe nulidade relativa, que tem que ser alegada na primeira oportunidade que eu tenho. Existe nulidade absoluta, que pode ser alegada até 2 anos após o trânsito julgado por meio de uma ação rescisória. Mas existe um outro vício diferente, que daí é aquele vício que não se convalida pelo passar do tempo. Então existem vícios que são insanáveis, existem vícios que nunca vai ser consertado. Tá? E esse vício ineficaz, essa coisa da ineficácia, tem a ver com aquela divisão que nós falamos dos pressupostos. Lembra que nós falamos de pressupostos de eficácia e de validade? Quando eu falo de vício insanável, quando eu falo da ineficácia, eu estou dizendo que aqueles pressupostos de eficácia do processo não existiram. Tá? Então, quando eu tenho algum pressuposto de eficácia inexistente, eu tenho problema com eles, eu não estou gerando nem um ato nulo, nem um ato adulável. Eu entro numa outra categoria que é ineficaz. Ineficaz é como não existiu, não tem prazo. Vai passar 20 anos, eu vou provar, olha, nesse processo aqui, este problema no pressuposto de eficácia dele, então ele nunca se formou, ele não pode ter chegado a uma conclusão válida. É disso que eu estou falando. Tudo bem? Então, os pressupostos de eficácia são coisas que geram algo maior que nulidade absoluta, porque a nulidade absoluta tem um prazo de 2 anos após o trânsito julgado para ser alegado. Quando nós falamos de pressupostos de eficácia, não existe esse prazo vai embora. Tudo bem? Então, aqui a gente vai fazer uma relação de quais são os pressupostos de eficácia. O importante é que vocês entendam necessariamente este funcionamento, entendam aonde que está, como existe, para que serve isso, tá? Agora, quais são eles? Primeiro, tem que existir a jurisdição. O que é existir a jurisdição? Tem que ter juiz, tem que ser perante um juízo, tem que ser perante o judiciário, certinho. Não existe processo se não foi acionado o judiciário. Tá? Não houve jurisdição naquele processo, não houve juiz competente naquele processo, então, primeiro pressuposto de existência não foi, de eficácia ou de existência válida do processo, não foi preenchido. Segundo, tem que ter uma demanda. Só existe processo judicial se existir demanda. O que é demanda? Litígio, conflito de interesses. Então tem que ter este problema. Se não existir esse problema, não existe processo. Tudo bem? Segundo, quem veio a juízo tinha que ter capacidade. Neste momento, nós estamos falando de capacidade postulatória. Então,
Se for por justiça comum, tem que ser por meio de um advogado devidamente habilitado. Quem é advogado habilitado? Aquele advogado, aquele bacharel em direito, regularmente inscrito nos quadros da OAB. Então, existem algumas exceções, que é o juizado especial até metade do seu teto, que é a justiça do trabalho, onde se reconhece a possibilidade de a pessoa formular pedidos sem estar acompanhado de advogado. Tá? É dado capacidade postulatória à própria parte. Aonde? Juizado especial, civil e federal, ambos até metade do seu teto, ou na justiça do trabalho. Fora essas exceções, eu preciso de advogado. Então, se eu não tenho capacidade postulatória em quem postulou, em quem pediu em juízo, o processo não preencheu o pressuposto de eficácia. Segundo, citação do réu. E aqui mora muito problema, tá? Então, se o réu não for devidamente citado, não forma o processo, tá? Existem 3 coisas necessárias para um processo se formar. E aqui a gente chama da teoria angular do processo. Tem autor, juiz e réu, né? Que formam uma piramidezinha. O autor notifica o juiz e o juiz notifica o réu. De modo que forma-se um triângulozinho. Só existe processo se esse triângulo se formar, se houver citação do réu. Se não houver citação do réu, não tem processo. Tá? E o que é citação? É a notícia da existência do processo contra o réu encaminhado para ele. Ok? Então, pressupostos de eficácia. Só existe processo se existirem essas coisas. Só existe processo se tiver jurisdição no processo. Se tiver um litígio. Tá? Se as partes que ali estão têm capacidade de estar devidamente representadas em juízo e se o réu foi citado. Se não existir essas coisas, não existe processo. O outros, pessoal, é porque às vezes você tem um processo que vai lá e precisa que algo seja algo depositado, né? Vamos pensar, para fazer um recurso aqui na Justiça do Trabalho, nós precisamos que seja pago o depósito recursal, no caso do empregador. Então, esses são outros requisitos. Não é tanto o nosso caso, mas existem situações onde eles são necessários. O que é isso? Pressuposto de eficácia. Se faltar alguma dessas coisas em um processo, eu posso alegar onde? Na contestação, posso alegar em qualquer momento que eu tiver para falar no processo, posso falar no recurso, posso falar numa rescisão rescisória, posso falar 10 anos depois, por quê? Porque é um pressuposto de eficácia. Sem que isso aqui existisse, não existiu o processo e pode ser alegado a qualquer momento. Tudo bem? Daí, nós vamos ter pressupostos de validade do processo. Pressuposto de validade, daí é uma nulidade, pessoal. Que tipo de nulidade? Nulidade absoluta que o juiz pode conhecer de ofício, mas que pode ser alegado pela parte em até 2 anos após o trânsito em julgado. Por isso que nós fizemos aquela classificação lá no começo, para que vocês entendessem como que a coisa funciona. Então, tem que ter uma demanda para ser eficaz. Tem que ter um litígio, né? Tem que ter, agora aqui, a gente vai dizer que tem que ter uma petição apta. O juiz tem que ser competente e imparcial. Então, se não for o juiz competente, o que ele tem que fazer? Tem que mandar para o competente. O processo existiu? O processo existiu. A única coisa que ele não pode julgar. Eventualmente, se ele julgar, eu tenho 2 anos após o trânsito julgado para alegar isso. Senão, acabou. Tá? Capacidade, que era a capacidade postulatória de pedir em juízo, de ter aquilo que o advogado tem de pedir, passa a ser a capacidade de ser parte, tá? A capacidade de estar representado corretamente, e a gente vai pensar nos capazes, nos incapazes, relativamente incapazes, como que cada um deles é representado em juízo, como que cada um deles faz parte da atuação jurisdicional. Então, esta é a situação. Pressuposto negativo, coisas que não podem existir para que o processo continue. Não pode existir litispendência, não pode ter um processo igual em andamento, não pode ter coisa julgada, não pode ter um processo igual já julgado, assim como não pode ter um compromisso arbitral, que é a única coisa que o juiz não pode conhecer de ofício, é a existência do compromisso arbitral. Tá? Mas quando a gente fala não pode ter processo igual, a gente lembra da regrinha de saber quando que um processo é igual ao outro. Um processo é igual ao outro quando ele tem mesma causa de pedir, mesmo pedido e mesmas partes. Tá ok? Então, pressupostos negativos se restringem à inexistência de coisa julgada, de litispendência, tá? E de compromisso arbitral. O que mais?
Eu fiz, pessoal, um quadrinho porque é bem claro esta situação. Então, pressuposto de eficácia e de validade. Eu vou dizer, aqui está invertido, tá, pessoal? Porque eu peguei de um livro e o livro não estava na ordem do meu raciocínio. Mas vamos dizer assim, tem que existir jurisdição e essa jurisdição, para que o processo exista, para que seja eficaz o processo. Tá? Agora, além de existir a jurisdição, para ter validade, para que o processo se desenvolva, essa jurisdição vai ter que ser competente e imparcial. Tem que existir demanda? Sim, tem que existir litígio. Mas para que o processo se desenvolva, tem que, além de existir litígio, existir uma petição inicial apta. Tá? Então nós seguimos essa tabelinha. Está invertido aqui os dois primeiros. O que mais tem que ter, pessoal? Num primeiro momento, tem que ter capacidade postulatória para vir em juízo e formular o pedido. Num segundo momento, eu vou ver se, além da pessoa que demandou em juízo poderia fazer isso, eu tenho que ver se a pessoa está regularmente representada, se ela tem capacidade para aquilo, se a pessoa jurídica está representada por pessoa correta. Então, nós temos que tomar cuidado com relação a isso. E a citação, tá? A citação do réu, ela evolui. No primeiro momento tem que ter uma citação válida. A segunda, eu vou dizer, além de ter citação, tem que não existir litispendência, não existir coisa julgada, e não existir compromisso arbitral, pressupostos negativos do processo. E, por final, os outros que não têm uma correlação com relação aos pressupostos de validade. Mas é muito importante deixar isso bem claro na cabeça, porque isso aqui é a mecânica, tem que estar na cabeça do advogado, tem que estar na cabeça do operador do direito para conseguir desenvolver o trabalho dali para frente. Tudo bem? Por final, a gente, e não menos importante, nós temos que falar das condições da ação. Condições da ação, pessoal, hoje, elas são resumidas em duas condições da ação. Quem pegar um livro mais antigo, quem trabalha no direito há mais tempo, quem tem contato com algum advogado mais antigo, né? Mais antigo, vamos dizer, pessoas anteriores ao Código de 2015 no direito, tá? É possível que, se você perguntar para ela, ela responda no impulso, porque isso aqui é uma coisa muito básica, que as condições da ação são três, que é a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Porque até o Código Civil, Processual Civil de 2015, no nosso ordenamento jurídico, nós considerávamos como condições da ação esses três elementos: legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Hoje não, hoje são só dois. Vamos explicar os dois e explicar o porquê que reduziu. Tá? Primeiro, legitimidade é aquilo que liga o sujeito que está reclamando ao problema propriamente dito. Tá? Então, tem um litígio, posso brigar por ele? Posso, desde que eu tenha relação com aquilo. Tá? E daí, é muito fácil de entender que às vezes as pessoas têm interesse, mas não têm legitimidade. Por exemplo, é muito comum lá no LPJ chegar a avó falando em nome da filha em função de alimentos do neto. A avó tem legitimidade? A avó tem interesse? Tem, mas não jurídico. Tá? Então, a avó não é ninguém. A avó não está no processo. A avó não pode falar, porque ela não tem legitimidade na causa. Quem tem legitimidade é a criança que está sendo representada pela mãe e não pela avó. Tá? Claro que existem aquelas situações assim que a gente vê no programa do Ratinho, a gente vê no LPJ também, que é onde você tem a criança representada pela mãe, que é menor de idade, que é representada pela avó. Daí a avó tem legitimidade sim, tá? Porque ela está representando esse pessoal. Mas legitimidade é o que liga o sujeito ao litígio, ao problema, onde que está aquilo. Se eu não conseguir justificar isso, eu não consigo estar em juízo. Então eu preciso ter legitimidade. Tem que ser relacionado às minhas coisas, à minha legitimidade. O segundo elemento, pessoal, nós vamos dizer é o interesse. Tem que estar evidenciado no processo que existe interesse. Ou seja, que vantagem Maria leva discutindo aquilo. Tá? Eu tenho que deixar bem claro no processo o que eu vou
ganhar, qual é o meu interesse, qual é o bem jurídico que eu busco sendo tutelado daquela forma, o que, que eu quero com aquilo. Se eu não consigo deixar claro qual é o bem jurídico que eu quero por meio do processo, eu não consigo demonstrar o meu interesse. Tá? E daí aqui a gente deixa uma dica, né, que não é uma regra geral, mas é possível. Né? Normalmente, interesse é dinheiro. Tá? Você tem que justificar o que você vai ganhar com aquilo. Não necessariamente. Eventualmente você quer um desagravo público, você quer um reconhecimento moral, às vezes você quer algumas coisas que não são dinheiro. Né? Por exemplo, uma ação de adoção. Você tem que pôr valor à causa, mas tem preço? Não, filho, não tem preço. Se tivesse preço, seria caríssimo, né? Mas não tem preço. Tá? E tem interesse? Obviamente que existe interesse. Então, eventualmente, você vai ter processos onde você não tem interesse financeiro nenhum. Mas a grande maioria, pessoal, é demonstrar o que você vai ganhar, o que você vai deixar de perder, o que você vai lucrar por meio daquele processo. Tudo bem? Então, tem que deixar claro legitimidade, o que te liga ao litígio e qual é o seu interesse em discutir aquilo. Se você não consegue fazer isso, seu processo não vai ser aceito, você não preenche as condições da ação. Daí, por que foi retirado a terceira condição da ação, que era a possibilidade jurídica do pedido no Código de 2015? Tá? Vocês são posteriores no direito ao Código de 2015. Mas por que foi retirado? Porque a doutrina internacional no mundo, processualmente falando, já não se admitia isso mais como uma condição da ação. Por quê? Porque não é lícito, não é possível imaginar que você teria interesse em algo que não era lícito. Tá? Então, a possibilidade jurídica do pedido foi descartada porque se entende que ela já está abrangida dentro do interesse processual. Eu não tenho interesse de agir, não tenho interesse processual se a coisa não é lícita. Então, simplesmente com esse entendimento se simplificou o que era 3 para 2 condições da ação. Tudo bem, pessoal? Basicamente, o que a gente tem que tratar é isso, tá? E eu deixo aqui novamente para os senhores o meu contato e fico completamente à disposição de vocês. E penso, estudem, vejam, vão atrás disso, porque é algo muito interessante que pode fazer a diferença na formação de vocês. Tudo bem, pessoal? Um abraço e por hoje é isso.